Boa tarde, pessoal. Bom, continuando o tema do último vídeo, nós havíamos falado sobre limite trigonométrico fundamental. Então, pessoal, vejamos aqui um exemplo de aplicação daquele resultado de limite para resolver outros limites. No caso, eu tenho um limite aqui, repare, é um limite seno de x menos seno de uma constante b. Poderia ter colocado qualquer ângulo em radianos, mas eu coloquei aqui genérico, uma constante b pequeno, dividido pela distância entre x e b, quando x tende a essa constante b pequena. Agora veja, se você simplesmente substituir x por b, você chega no seguinte resultado: seno de b menos seno de b, numerador sendo zero, e denominador b menos b daria zero também. Repare, isso é uma indeterminação. Zero sobre zero, você não tira conclusão nenhuma sobre este limite. Você não sabe se o limite ele existe, e caso ele exista, você não sabe qual é o valor. Então, você tem que modificar a expressão de alguma maneira para que você saia dessa indeterminação. Bom, como esse limite, repare, ele envolve uma quantidade. Quando x vai para b, o denominador está indo para zero, pessoal. Nós podemos impor, na verdade, um ângulo que seja essa diferença, essa própria diferença. Porque vamos nos lembrar, aqui, nós temos o limite trigonométrico fundamental. Vamos escrevê-lo aqui. Como é que é esse limite? É um limite quando um ângulo tende a zero do seno do ângulo sobre o próprio ângulo. Isso aqui nós sabemos que dá 1. E repare, nesse limite há um denominador que é um ângulo indo para zero. E repare aqui, nós temos um denominador indo para zero. Por comparação, nós podemos definir um ângulo como sendo essa diferença. Isso é um possível caminho que deverá nos levar a uma solução. Então, tentemos esta estratégia. Então, aqui eu farei uma mudança de variável. Então, aqui eu estou pensando num ângulo θ indo para zero e que ele estará contido na expressão. Então, veja, o meu θ vai ser essa diferença. Eu vou escrever aqui, então, θ igual a x menos b. Então, aqui é o nosso x. Vamos até colocar x aqui de outra cor. Então, isso aqui é o nosso x menos b.
Bom, aqui já tá bom. Vai ficar interessante. Veja, se θ é a diferença de x entre x e b, vamos isolar quem é x. Aonde tem x, nós teremos que substituir pela nova variável com a qual vamos trabalhar. Então, x, ele será igual. Se nós passarmos b para o lado esquerdo, vai ser θ mais b. Então, aqui é a nova variável θ mais a constante b. Bom, interessante. Olha só. Veja, essa expressão matemática nós substituiremos aqui. Além disso, esta expressão aqui, veja, aonde tem x, eu substituirei pela soma θ mais b. Então, eu terei de substituir nestes lugares. Bom, agora repare, quando x se aproxima de b, essa diferença x menos b vai se aproximar de zero, pessoal. É a mesma coisa que falar que o θ se aproxima de zero. Então, olha o outro detalhe aqui. Esta tendência, ela será substituída por θ tendendo a zero, pessoal. Então, essa será a substituição. Bom, então, vamos a outra lousa. Agora, outra lousa. Vou até reescrever o limite original aqui. Bom, o limite originalmente ele está em função de x, tendendo a b. Nós tínhamos seno de b de x menos seno de b sobre x menos b. Bom, eu estou chamando a variável x pela cor verde. Nós vimos agora o seguinte, esse limite é a mesma coisa agora na variável θ. Então, você coloca, é o limite, isso é o limite, quando θ tende a zero, do que nós teremos um seno, o x valerá θ mais b, é um seno de duas coisas somando aqui, θ mais b, menos o seno de b. Bom, está correto. Agora só falta colocar a variável θ aqui. Bom, e aqui embaixo eu tenho θ. Excelente. Agora veja, pessoal. Se nós recordarmos, eu vou até voltar à lousa anterior. Vamos lá.
Olha o limite fundamental, seno de θ sobre θ. Eu tenho que ter essa fração para que isso assuma o valor 1. E aqui temos um problema. Por quê? Nós não temos exatamente isso. Nós temos seno de θ mais b. Temos que fazer aparecer o seno de θ de forma isolada, pessoal. De alguma maneira. Temos que fazer isso. E veja, nós temos aqui o seno da soma. É possível nós colocarmos isso em função do seno de θ separado. Porque vamos nos lembrar, seno de θ mais b Bom, vou até colocar aqui o seguinte. Vamos lá. Bom, eu vou colocar do outro lado, num canto aqui da lousa pra gente, para que isso não nos atrapalhe. Vamos lá. Vou colocar aqui nesse canto, seno de θ mais b. É um seno da soma, pessoal. Isso aqui é igual. Eu tenho dois elementos somando. Então, é o seno do primeiro ângulo, cosseno do segundo ângulo que está na soma, mais seno do segundo ângulo vezes cosseno do primeiro ângulo. Então, veja, seno de θ cosseno de b mais seno de b cosseno de θ. É só completar aqui, porque estava de outra cor. Pronto. Então, veja, tudo isso aqui eu vou substituir por isso daqui, pessoal. Olha que interessante. Então, esse limite ele vai ser igual ao limite quando θ tende a zero do que? Aqui tem muita coisa, um numerador enorme. Agora, eu tenho 1, 2. Aqui são dois termos, menos um terceiro. Então, eu vou reescrever isso aqui. Seno de θ, cosseno de b, mais seno de b, cosseno de θ. Isso tudo subtraído do seno de b. Bom, então aqui o denominador é θ. Tá faltando colocar os argumentos aqui no cosseno e no seno. E aqui também, θ. E vamos destacar, esse termo aqui é exatamente este. Tenham em mente isso. Percebam a equivalência. Agora repare, vamos nos lembrar de uma coisa. Esse limite, bom, vejamos aqui. Bom, aqui eu tenho
várias coisas acontecendo, pessoal. Muitas coisas aqui. Bom, deixe-me ver. O cosseno de θ, quando o cosseno do ângulo, o ângulo vai para muito perto de zero, pessoal. O cosseno, ele vai para 1. É só vocês recordarem. Nós temos que recordar aqui. Se você fizer um limite do cosseno de um ângulo, θ mesmo, e o θ tende a zero, pessoal. Você faz aqui o seu θ tende a zero. Repara, o seu ângulo está indo para zero, pessoal. Esse limite, no limite, o cosseno de um ângulo, quando é pequeno, é praticamente o cosseno de zero, pessoal. Cosseno de zero vai para 1. Lembrem-se disso. Então, esse termo aqui, esse cosseno, particularmente, ele vai para 1. Ele assume 1, pessoal. Olha que interessante. Isso aqui vai para 1 quando o ângulo é pequeno. Continuemos o raciocínio. Agora, eu gostaria que reparassem o seguinte. Se o cosseno vai para 1, para ângulos pequenos, aqui fica 1 vezes seno de B. Seno de B subtraído do seno de B, pessoal. Isso aqui você pode obliterar. Seno de B menos seno de B, isso dá zero, pessoal. Dá zero. Então aqui você pode obliterar. Conforme este raciocínio. Agora veja, nós obliteramos estas parcelas do numerador, baseado nestes argumentos. Então veja, esse limite, ele se resume a um limite quando θ vai para zero. Vou até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Do que? Ora, pessoal, sobreviveu esse termo seno θ cosseno B aqui. Então, ficou assim. Seno de θ cosseno de B. Mas isso está dividido, pessoal. Está dividido por quê? Pelo θ. Agora sim, pessoal. Repare, nós temos finalmente no limite, olha só, o seno dividido pelo ângulo. Para ângulos pequenos, essa fração, pessoal, vai para 1. Tende a uma unidade. Então, pessoal, esse limite, o resultado dele é sobreviveu 1 vezes cosseno de B, que dá como resultado cosseno da constante. Eis aqui o resultado do limite.
Bom, esse é um exemplo de aplicação. Bom, neste exemplo, pessoal, para elucidar esse exemplo, bom, deixe-me ver. A lista de exercícios de vocês, bom, ela não está aqui comigo, mas há um exercício lá referente, é um limite que tem x somado com tangente e ainda essa soma você divide por x. Quando x tende a zero, porque x é um ângulo que é argumento da tangente. Então, esse exercício que eu estou mencionando da lista pode ser feito com base no limite trigonométrico fundamental também. Fora isso, pessoal, há um outro exercício lá também de um limite similar a este que nós acabamos de resolver. Mas ao invés de ser seno aqui, lá está escrito um cosseno. Essa é a diferença. Mas o procedimento de resolução, ele é muito similar. Portanto, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até mais!